Estudo em grupo. Agora o livro Os Mensageiros, André Luiz e Chico Xavier. Vamos ver o capítulo de hoje. Capítulo 19, o sopro. Esse assunto é bem controvertido. Vamos a ver. Depois de interessantes considerações relativamente à situação dos círculos carnais, Aniceto voltou a examinar nossas necessidades de serviço. Muito amável, Alfredo ponderou. Em virtude da tormenta iminente, poderiam demorar conosco algumas horas, seguindo amanhã ao alvorecer. E com profunda surpresa ouviu afirmar: poderão utilizar meu carro até a zona em que se torne possível. Fornecerei condutor adestrado e ganharão muito tempo com a medida. Lá no fim a gente conversa. Não podia caber em meu espanto, embora conhecendo as operações dos samaritanos em nosso lar, que empregavam grandes veículos de tração animal em trabalhos de salvamento nas regiões inferiores, e considerando as dificuldades de vulto que defrontávamos na caminhada longa, rumo a posto de socorro, não supunha possível semelhante condução naquele instituto de auxílio. Soube mais tarde que os sistemas de transporte nas zonas mais próximas da crosta são muito mais numerosos do que se poderia imaginar em bases transcendentes do eletromagnetismo. Então existem muitos veículos espirituais transitando aqui por cima. Isso dá o que pensar. Seguindo. Nosso orientador, que parecia meditar gravemente a situação, observou preocupado. Entretanto, temos serviços urgentes nos círculos carnais. Vicente e André precisam iniciar o aprendizado ativo. Alfredo sorriu bondoso, asseverando: quanto a isso, não necessitaremos de maiores cuidados. Há sempre que fazeres em toda parte. Onde houver espírito de cooperação da criatura, existe igualmente o serviço de Deus. Nossos amigos poderiam colaborar conosco ainda hoje nas atividades de assistência, acompanhar-nos-iam. Veja só. Por exemplo, nos trabalhos da prece, nos quais há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. Quer dizer, você veja só, ele ofereceu transporte rápido. Isso, ao meu ver, de ignorante. Se eles vão de carro, vão chegar mais rápido que se fossem a pé, não é mesmo? E aí, serviço também tem. Vamos ver o serviço que ele sugere. Excelente sugestão, exclamou o nosso instrutor. A oração individual ou coletiva é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. Aliás, falou Ismália afetuosa. Não devemos demorar, estamos quase na hora. Lá também eles cumprem horário, hein? Nesse momento, como se fora chamado de súbito à lembrança de grave compromisso de trabalho, falou o administrador dirigindo-se à companheira. É preciso prevenir Olívia e Madalena das providências que se fazem imperiosas para a noite. Necessitaremos de colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. Técnicos do sopro? Indaguei assombrado, antes que Ismália pudesse fazer qualquer observação referente aos serviços. Sim, meu amigo, respondeu Alfredo atenciosamente. O sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio dos homens. No entanto, quando encarnados, demoramo-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Comumente, vivemos por lá, perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Quem pudesse compreender, entre as formas terrestres, toda a extensão desse assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos. Sinto que nós vamos ter muito o que aprender nesse capítulo. Mas semelhante patrimônio está à disposição de qualquer espírito
encarnado? Perguntou Vicente, compartilhando minha surpresa. Nosso interlocutor pensou alguns instantes e respondeu atencioso. Como o passe, que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas, com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas, com vantagens prodigiosas. Entretanto, precisamos acrescentar que, em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Toda realização nobre requer apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. Nossos técnicos do assunto não se formam de pronto, exercitam-se longamente, adquiriram experiência a preço alto. Em tudo há uma ciência a começar. São servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram, ganham remuneração de vulto e gozam enorme acatamento, mas para isso precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Interessante, vocês observaram bem? Quer dizer, é uma técnica utilizada que precisa experiência, estudo, mas é muito bem remunerada, naturalmente, em bônus horas, nessas tarefas lá nos planos espirituais. Isso é muito importante. Vamos aprender mais sobre o assunto, vamos pesquisar, quem sabe em outros livros. Compreendendo o interesse de suas palavras, continuou o administrador depois de pequena pausa. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficiente, é imprescindível que o homem tenha, vamos atenção, estômago sadio, boca habituada a falar o bem. Observem, com abstenção do mal, mente reta, interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, teremos sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Então, meus amigos, eu vou fazer um parênteses aqui. Vocês devem ter acesso ao material que eu fiz sobre o pensamento, sobre as formas que a gente cria quando a gente fala, quando a gente pensa. Então, é preciso melhorar esse quesito. A gente precisa ser mais disciplinado com a nossa boca, com aquilo que a gente fala, que antes de falar passa pela nossa mente. É indispensável esse treinamento. Eu sei que não é fácil para ninguém, mas o primeiro passo, o segundo passo e assim por diante pode ser dado por todos nós. Vamos continuar. Através dessa técnica do sopro, poder-se-á transmitir também na crosta a saúde e o conforto e a vida. E como Vicente e eu não pudéssemos ocultar a perplexidade, Alfredo considerou: isso não é novo. Jesus, além de tocar aqueles a quem curava, concedia-lhe, por vezes, o sopro divino. O sopro da vida percorre a criação inteira. Toda a página sagrada, comentando o princípio da existência, refere-se a isso. Nunca pensaram no vento como um sopro criador da natureza? Vamos observar, vou fazer outro parênteses aqui. Será que o vento não arrasta, de onde quer que ele passe, as formas, pensamentos de nós todos, limpando como uma vassoura gigantesca? Vamos analisar as forças da natureza. Continuando, quanto a mim, desde o ingresso em Campo da Paz, quando fui ali recolhido, em péssimas condições espirituais, tenho aprendido maravilhosas lições nesse particular.
Tanto assim que, chefiando este posto, tenho incentivado, com as possibilidades do meu alcance, a formação de novos cooperadores nesse sentido, oferecendo compensações aos que se decidam iniciar a tarefa de especialização, nem sempre fácil para todos. A esse tempo, Ismália recebia algumas colaboradoras de importância que se preparavam para a tarefa. Impressionado com o que ouvira, acompanhei de perto as providências que se organizavam. Encontrando-me, porém, mais a sós com Aniceto, transmiti-lhe minha enorme surpresa, respondendo-me em tom confidencial. Desculpe, amigos. Esquecem-se vocês de que a própria Bíblia, aludindo os primórdios do homem, narra que o Criador soprou a forma criada, comunicando-lhe o fôlego da vida. Olha só. Referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, faz-se preciso reconhecer, André, que mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo o sopro, com intenção de aliviar ou curar, tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Aliás, é necessário observar também que não estamos diante de uma exclusividade. Você, por certo, passou ligeiramente pelo nosso Ministério do Auxílio. Temos ali grande instituto especializado nesse sentido, onde nobres colegas se votam a essa modalidade de cooperação. No plano carnal, toda boca, santamente intencionada, pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. Esperava que Aniceto prosseguisse, mostrando-me as qualidades magnéticas do sopro, mas Alfredo, acercando-se de nós, operoso e solícito, exclamou: Estamos no momento destinado aos trabalhos de assistência e oração. Seguimo-lo-emos com prazer, respondeu nosso instrutor sorrindo. É necessário interromper a lição, atendendo a deveres diferentes. Meus amigos, essa lição trouxe muita curiosidade. A gente deve atender essa curiosidade, seguir através da pesquisa. Vamos aprender mais sobre isso. Vocês são livres também para essa pesquisa. Pesquisem. A internet está aí a nosso dispor, muitos livros. Vamos ver as observações que eu fiz quando eu estudei esse capítulo. Alfredo ofereceu um carro com condutor treinado. Concluímos que, além de ser um veículo especial para o tipo de trajeto, esse precisava ainda de um condutor que tivesse treinamento específico. André havia visto carroças puxadas por animais que traziam pessoas do umbral, e o aeróbus, veículo coletivo. Foi informado, então, que ali existiam vários tipos de veículos naquela região e eram movidos por elementos eletromagnéticos. Quando aceitaram colaborar com a prece coletiva, Ismália completa dizendo que está quase na hora. Aproveitamos para comentar sobre a importância de se ter uma hora constante para os encontros de prece. A espiritualidade, como estamos aprendendo, está sempre em atividade e, para que esteja presente, precisa conhecer os momentos em que nos reunimos. Não é sem motivo, por exemplo, que os católicos têm por tradição horário para preces, como o caso da hora da Ave Maria, às 6 horas da tarde, momento em que milhares de católicos se unem em oração. Orações em conjunto têm maior concentração de energias benéficas e podem ser usadas não só no local onde estão sendo feitas, mas também conduzidas por espíritos de mais elevada condição a locais onde sejam necessárias. Certo, amigos? Alfredo cita a técnica do sopro. É uma técnica de energias, mas na Terra não é usada regularmente nos centros espíritas, sendo empregada apenas em casos excepcionais, com cuidados extras, pois quem o aplica precisa estar treinado, ter boa saúde e ainda assim com algumas barreiras protetoras contra possíveis germes. Uma máscara, né, amigos? Há mais do que um tipo de passe usando o sopro.
as pessoas interessadas em saber mais poderão facilmente encontrar material nas obras de passes magnéticos. Como explica Alfredo, é preciso treinamento específico, saúde física e mental, características raras entre nós encarnados. Vocês devem lembrar, vocês devem ter feito isso. Quantas vezes, quando uma criança se machuca, a mãe lá corre e sopra, sarou, sarou e sopra. Não é verdade? Será que instintivamente nós não estamos fazendo isso? Não é? E não existe boca mais santa que a boca da mãe que ama o filho, não é? Vamos pensar a respeito, vamos meditar a respeito. Se precisam, leiam novamente esse capítulo e tragam material. Vocês todos que me acompanharam aqui, eu agradeço que também coloquem aí na área dos comentários opiniões de vocês sobre o assunto, experiências por quais passaram, textos que encontraram, indiquem para os outros estudantes. Isso é muito importante. Obrigado a todos vocês e até nosso próximo encontro.